agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy.
A paz do Senhor Jesus, quero aqui compartilhar da graça do nosso Deus, que é a sua palavra. Em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Sempre quando nós ouvimos a palavra crescimento, nós não paramos para avaliar a dimensão do que é crescer. Crescer dói, porque crescer faz com que a gente saia da zona de conforto. E aqui nos ensina que nós temos que crescer em Cristo Jesus, crescer no conhecimento da palavra de Deus. E algumas decisões para você crescer. Primeiro, você tem que trabalhar a sua mente. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Então você todo momento tem que trabalhar dentro da sua mente naquilo que é bom, naquilo que é saudável, naquilo que te leva à edificação com Cristo Jesus. Segundo ponto é a decisão de renunciar à sua vontade individual. E isso é muito difícil, porque muitas vezes nós queremos do nosso jeito, mas quando a gente tem a decisão de servir em Deus e crescer com Ele, nós temos que renunciar muitas coisas da nossa vida pessoal, porque nós temos que estar alinhados com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Terceiro ponto, nós precisamos despertar a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem crescimento sem a decisão da fé. Então nós temos que ter fé, não nas circunstâncias que você vê, mas naquilo que Deus tem para nós. Olhe com fé, porque o Senhor tem melhor, muito melhor para você. E o quarto ponto, que diz que nós temos que tomar a nossa cruz e seguir. Quantas vezes nós queremos carregar a nossa cruz e, se não tomarmos cuidado, vamos também levar a cruz de muitas outras pessoas. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter renúncia, esforço e resiliência e carregar a sua cruz, que já está de bom tamanho, e seguir a Jesus. Que você possa desfrutar de tudo que o Pai tem para você, porque o Pai tem prazer em te abençoar. Tome a decisão de crescimento espiritual, crescimento para o reino de Deus, e as demais coisas Deus vai acrescentar na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te alcance e que você possa tomar decisões importantes para o seu crescimento pessoal, espiritual. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. Convido-os à palavra de Deus, livro de Josué, capítulo número 2. Começamos a leitura no verso número 9 e afindaremos no verso 24. Josué capítulo 2, versos 9, muito obrigado, pastor, até 24. Deus abençoe todos vocês, muito obrigado por sua generosidade e amor pela causa e pela obra do Senhor. Que o Senhor os faça sempre prósperos, sempre felizes em tudo. Glória a Deus. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Alex, você me ajuda aqui um pouco mais força. Vamos lá então, de 9 até 24. 1, 2, 3.
Podemos assentar. Queridos irmãos, esta é a história da primeira cidade que Israel enfrentou na chegada da Terra Prometida. Não foi um tempo fácil. Na verdade, a Bíblia diz que Deus dificultou a jornada para que Israel fosse fortalecido e não sentisse medo dos gigantes quando chegasse na terra que eles haveriam de receber. Portanto, foi uma jornada de dependência de Deus, diária, completa, integral. Para comer, Deus enviava comida do céu, que eles chamaram de maná. A palavra maná significa o que é isso. A tradução da palavra maná não é pão. A palavra maná significa o que é isso. Mais ou menos para dizer que quando Israel viu Deus enviar suprimento, comida, eles gritavam: o que é isso? E esta palavra, maná, se tornou uma marca de cuidado do Senhor no curso do tempo em que eles estavam no deserto. Quando precisavam de água, Deus tinha suprimento de água. As rochas faziam brotar delas água. Quando precisavam amenizar o calor intenso, Deus providenciava uma nuvem para dar a eles um pouco de mais conforto. Quando por alguma razão precisavam viajar à noite, Deus colocava uma coluna de fogo para os dirigir e aquecer. A jornada difícil sempre contou com o cuidado de Deus. Nas mais variadas situações, nas mais difíceis situações, Deus nunca abandonou o seu povo. Agora chegou o momento de entrarem na terra que lhes havia proposto o Senhor. O Jordão está à frente, eles atravessam de forma muito maravilhosa, porque Deus abriu o rio, e eles acampados então veem à frente a cidade de Jericó, e as pessoas que habitavam aquela cidade zombaram da capacidade de superação daquele povo. Ora, um povo que viveu no deserto 40 anos, dependendo do Senhor, não tinha por que temer alguma outra coisa, porque se Deus cuidou como cuidou, Ele pode continuar cuidando, livrando, dirigindo, prosperando, dando força, dando vitória. Mas os desafios existem para provar a nossa fé. Os desafios não têm um fim em si mesmo. As provações da vida não têm um fim em si mesmo. Elas cumprem o propósito de fortalecer a nossa fé. Quantas vezes você passou lutas nas quais você dizia que não tinha força ou condição para superar, mas de uma forma que você não consegue explicar, você passou, venceu, rompeu,
chegou até aqui. Muitas vezes nós chegamos a um ponto da vida em que paramos e dizemos: não sei onde encontro força para o próximo passo, mas Deus segurou na sua mão, você superou aquele momento, você passou e você está aqui. Contudo, por mais que a gente tenha vivido, experimentado momentos de grande cuidado de Deus, os desafios insistem voltar. E agora o desafio era Jericó. Havia uma promessa. A promessa compreendia um território vasto, grande, importante, fértil, bom, bonito. Mas Jericó se interpunha entre o objetivo e eles. E esta cidade de Jericó lançou um desafio com chacotas, dizendo: se aqui nesta cidade tiver apenas pessoas mancas e aleijadas, vocês ainda não vão conseguir tomar. E eles ficaram ali. Josué então um dia recebe a visita do Senhor, que dá a ele a estratégia de como vencer, mas antes disto tem este episódio que vocês acabaram de ler. 12 príncipes de Israel foram escolhidos para entrarem naquela região, observarem aquela terra, e eles foram e voltaram. Agora, novos espias estão na cidade que é o impedimento. E às vezes o Senhor proporciona para alguns dos seus servos desafios, que é estar no meio de pessoas que lutam para que o seu povo não alcance os objetivos traçados pelo Senhor. E eles foram para a casa desta mulher. Raabe é a personagem. Todas as traduções da língua hebraica para a língua grega, ocorrida naquilo que secularmente se chama de Septuaginta, que é um grupo de 71 pessoas que foram chamados para a tradução do texto original hebraico para a língua corrente daquela época, que era o grego, como é o inglês hoje. Todas as traduções mostram que Raabe era uma hospedeira prostituta, meretriz, de uma vida complicada, uma vida problemática, traumática, cheia de dores, uma vida difícil, uma vida que não conhece a alegria daquilo que se pode chamar lar, porque ela tinha uma situação precária do ponto de vista emocional. Esta mulher faz uma declaração que nós lemos agora nos versos 10 e 11. Ela diz: temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês. Jericó está distante 40 anos deste episódio. 40 anos antes, Deus abriu o Mar Vermelho para que Israel passasse, saindo do Egito. Mas esta história chegou em Jericó. Na verdade, irmãos, o testemunho do que Deus tem feito conosco sempre chega longe. Todas as vezes que Deus age por nós, o testemunho vai longe. O Salmo 126 diz: quando voltávamos do cativeiro,
nós estávamos como os que sonham, e a nossa alma estava jubilando, alegre, feliz, cantarolando, e as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Então dizíamos: com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso é que estamos alegres. Na verdade, o testemunho vai adiante de nós. Muitas vezes alguém não consegue explicação porque você alcançou o que alcançou, tendo menores probabilidades de outras pessoas, com mais recursos, com sobrenomes diferentes, com condição social diferente, e eles não alcançaram, mas você alcançou, e alguém tem que dizer: esse aí tem alguma coisa diferente. Por quê? Porque Deus está agindo por eles. Em Jericó chegou o testemunho de que Deus abrira o mar vermelho para Israel passar. Segunda coisa, ela disse que além de Deus abrir o mar vermelho, Deus deu a este povo vitória contra dois gigantes, um chamado Seom e outro chamado Og. Seom e Og são traduzidos no texto do livro dos Salmos, quando ele diz que a sua benignidade dura para sempre. Está dito que Deus deu morte a Seom e Deus deu morte a Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. Quem eram esses homens? Eram aqueles que se tornaram os últimos desafiadores de Israel no seu caminho para a terra prometida. Eles já haviam passado situações difíceis, eles já haviam passado situações complicadas, eles já haviam rompido momentos muito difíceis, mas agora esses dois reis se levantaram para impedir que eles alcançassem definitivamente o seu objetivo. E eles diziam: venceram até aqui, mas quero ver passar por nós. A Bíblia conta que a cama deste Og era de quase 4 metros, porque ele era grande, ele era forte, mas Deus deu vitória a Israel, porque não há gigante impedidor de que você chegue àquilo que Deus prometeu, se você se mantiver focado no objetivo, olhando para frente, para aquilo que Deus determinou para a sua vida. Ela está dizendo então que já sabiam o que Deus fez no Egito, na passagem do mar, já sabiam o que Deus fez a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, que estavam do outro lado do rio Jordão. Verso 11, então ela diz: quando nós ouvimos isto, quando o povo de Jericó ouviu isso, o nosso coração desmaiou, perdemos as forças, porque não dá para lutar contra um Deus que é capaz de abrir o mar. Não há como lutar contra Deus que sopra e o mar abre e o povo passa em terra seca e depois a água volta a cobrir os perseguidores. Como vai se lutar contra um Deus que é poderoso para dominar as forças da natureza? Foi Ele quem criou tudo. Tudo que existe foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E este Deus Todo-Poderoso que domina os ventos, a tempestade, o sol, a lua, que domina as águas, que domina tudo, é o Deus a quem você chama de Pai. Este Deus Todo-Poderoso é o teu Pai. E esse Deus poderoso que é o teu Pai, luta por você. Numa ocasião mais tardia, um dos reis de Israel, numa situação bastante precária,
ficou atônito com o tamanho do exército inimigo, e o profeta de Deus foi conversar com ele e disse: calma, nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede o grande livramento que o Senhor vosso Deus vos dará neste dia. Nesta peleja não tereis de pelejar, Deus pelejará. Há momentos na vida, irmãos, que nós precisamos nos levantar como este homem, para dizer para todo o povo: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O povo de Jericó desmaiou ao ver o que Deus fazia, e ela disse: não há ânimo em ninguém aqui, por causa da presença de vocês. E ela diz a razão, está no final do verso 11: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, e também é Deus embaixo na terra. Levanta a mão bem alto e diga: o Senhor meu Deus é Deus em cima no céu, e é Deus aqui embaixo na terra. Ele não é um Deus distante que fica lá olhando apenas, não, Ele entra conosco nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nos momentos complicados, nos vales que temos que atravessar, nas águas que precisamos atravessar, no fogo que precisamos estar. Ele nunca nos deixará. Isaías capítulo 43, versos 1 e 2. Isaías 43, 1 e 2 diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel: não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei contigo, e quando você passar pelos rios, eles não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderá em ti. Significa dizer que se Deus está conosco, não há o que temer. O Senhor pelejará as nossas pelejas. E Davi escreveu o Salmo 23. Ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me com tranquilidade, com coração leve, com paz na alma, para as águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E então no verso 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Levanta a mão bem alto, bonito. Se não tomou banho, abaixa a mão para não atrapalhar o vizinho, e diga: se Deus está comigo, não tenho o que temer. Se Deus está comigo, não tenho o que temer. Ainda que o meu pai ou a minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Eu nunca ficarei só, eu nunca ficarei abandonado. O Senhor continuamente cuida de nós. Ocorre que os testemunhos do que Deus tem feito em nós toca o coração de pessoas, e cada vez que esse testemunho toca o coração de pessoas, temos a oportunidade de dizer para estas pessoas que o mesmo Deus que está cuidando de nós pode cuidar delas também. Aliás, olha para alguém vizinho aí e diga: o Deus que está cuidando de mim pode cuidar de você.
e quer cuidar de você. Raabe era uma improvável. Como conceber que alguém com uma vida parecida como a dela tenha a atenção de um Deus todo-poderoso como este Deus, a quem nós servimos, a quem chamamos de Pai? Ela faz um pedido: jurem pelo Senhor Deus de vocês, que vocês vão fazer beneficência para mim, para o meu pai, para a casa do meu pai. E aí ela diz: dai-me um sinal certo, dai-me um sinal certo. O escritor vai desenrolando as informações e chega então no verso número 18, e ele diz: quando nós viermos aqui, você vai atar este cordão de fio escarlata na janela por onde você nos fez descer. Vai colocar dentro da tua casa o teu pai, a tua mãe e os teus irmãos e toda a família do teu pai. Se alguém sair fora da porta da tua casa, o sangue desta pessoa será sobre ela própria, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver dentro da casa contigo, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. O que ele está dizendo? De fato, Deus vai nos dar esta cidade, mas nós nos comprometemos em nome do Senhor que a tua casa vai ser protegida. Aleluia. E para isto firmamos um acordo. Qual é o acordo? Precisa de um sinal, uma marca, para que quando a gente chegue, perceba esta marca, perceba este sinal, perceba que aquilo é um impeditivo da destruição. E isto recorda de novo o Egito. No dia em que Deus resolveu instituir uma festa de passagem da escravidão para a liberdade, aqui ele chamou de Páscoa. Deus disse: cada família daqueles que temem a Deus deve se reunir em casa. Eles devem matar um cordeiro por família. Se a família for pequena, juntem 2 famílias. Matem aquele cordeiro, assem no fogo e comam em casa, apressadamente. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 12, versos 11 a 13. Veja: assim pois o comereis, vossos lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Verso 12: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e eu ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Verso 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Veja o verso seguinte: esse dia vos será por memória, e vocês vão celebrá-lo por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. É uma forma de dizer: um dia Deus programou um sinal de proteção,
E o sinal de proteção era o sangue que estava na porta, na parte de cima do batente, na porta lateral do batente, e aquele sangue mostrava que dentro daquela casa havia alguém protegido. Naquela noite, todos os primogênitos do Egito morreram, mas na casa em que havia este sinal, todos foram preservados. Agora, o sinal para esta mulher é também um fio escarlata. Escarlata é um vermelho vivo, um vermelho intenso, um vermelho bem vermelho, um vermelho que chama atenção. E eles dizem: quando a gente vir o sinal vermelho lá, a gente vai saber que ali dentro estão pessoas que têm uma aliança com o Deus de Israel. Israel chegou, rodearam a cidade 13 vezes, durante 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, 7 vezes. Na última volta do último dia, as muralhas caíram. Mas o texto diz que esta mulher morava no muro. Esta mulher morava no muro. E ela que morava no muro, naquela parte onde ela morava, o muro não caiu. Porque Deus honrou aquela aliança, aquele acordo, aquele contrato, aquela forma de mostrar que aquela pessoa temia ao Deus de Israel. Esta mulher veio de uma vida complicada, mas ela pôde ser protegida por Deus e acolhida no meio do povo de Deus. Lembrem-se que esta mulher chamada Raabe casou-se com um soldado de Israel chamado Salmão. Do casamento de Raabe com Salmão nasceu um homem chamado Boaz. Boaz se casou com Rute, a moabita, e deste casamento de Boaz com Rute, Boaz, portanto, filho de Raabe, nasceu de Boaz e Rute um homem chamado Obed. Este homem chamado Obed foi pai de um homem chamado Jessé, e Jessé foi pai de Davi, e de Davi vem a linhagem do Salvador, pelo que no livro de Mateus, quando se fala da genealogia de Jesus, está o nome de Raabe, aquela improvável, aquela mulher que ninguém dava nada por ela, aquela mulher que ninguém olhava para ela com olhares de perspectiva de bom futuro, agora está ali na genealogia de Jesus, porque um dia ela temeu ao Deus de Israel, observou o que foi orientado a ela, colocou o sinal na sua casa, e quando a mortandade chegou a Jericó, naquela casa estava o sinal da proteção. E é isso que eu quero que você guarde no teu coração hoje. O livro de Efésios, capítulo 1, verso 6 até o verso 10, está escrito: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. É dizer, em outras palavras, todo mundo que é inimigo agora pode se reconciliar com Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo foi
prefigurado lá no Egito, com aquele sangue nas portas. O mesmo sangue foi prefigurado na casa de Raabe, no lugar em que tem o sinal do sangue de Jesus Cristo, a proteção de Deus, a guarda de Deus. O Senhor estende a sua mão, praga nenhuma chegará à tua tenda, diz o Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Então você não precisa temer seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Senhor está cuidando, o Senhor está guardando. Se o sangue de Jesus está te protegendo, então não há o que temer. Com isto, você precisa saber 3 coisas muito importantes. Não há uma única pessoa neste mundo que Deus não seja capaz de salvar. Não há uma única pessoa neste mundo que Deus não seja capaz de salvar. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo breve voltará. Ele continua salvando. Lá no dia da crucificação, estavam 2 elementos de uma vida difícil, com situação bastante precária, condenados, sentenciados e em processo de execução da pena. Um deles olhou para o Senhor e disse: o Senhor pode se lembrar de mim quando o Senhor entrar no seu reino? E ainda que ele tivesse vivido toda a sua vida no pecado, naquele momento ele se arrependeu. E arrepender-se do pecado não é apenas tomar uma tangente. Arrepender-se do pecado é dar um passo atrás e a partir dali seguir o certo. Aquele moço se arrependeu e foi o primeiro homem, depois da cruz de Cristo, a entrar no paraíso com o Senhor. Não há uma única pessoa que Deus não seja capaz de salvar. Segunda coisa que você precisa saber: não há vale tão profundo que as cordas do amor de Deus não te possam alcançar. Não há vale tão profundo em que as cordas do amor de Deus não sejam capazes de te alcançar. Há um hino na harpa, eu não consigo lembrar o número, vê se vocês conseguem. Esse hino se chama O Salva-Vidas. Vê se vocês acham aí. O Salva-Vidas. E é um hino de obreiros. É importante, eu gostaria muito que vocês... Acharam já? Vocês que são bons de harpa aí, esses assembleanos antigos, igual o Gilson aí. Já achou, Gilson? Hã? 518, tem um tiozinho ali que lembrou. 518, vamos ver se ele bota lá. Às vezes ele dá conta de colocar ali. Não é essa aí não, meu filho, é 518. É isso aí. Esta canção diz assim, ó: por seus pecados está o pecador, qual pobre náufrago sem salvador, que triste sorte perece no mar, nada se cansa e vai afundar, orando joga ao que se afoga, o salva-vidas sem demorar, antes que desapareça nas profundezas do mar. O
O salva-vidas não queres lançar ao que se afoga nas ondas do mar. Que morte horrível tem o pecador que não aceita o bom Salvador. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, o salva-vidas lançado dos céus. Cristo te pode salvar hoje até, o salva-vidas segura com fé. De novo, bem forte. Orando joga o salva-vidas sem demorar. Antes que deixa desapareça nas profundezas do mar. Não há lugar onde as cordas do amor de Deus não seja capaz de alcançá-lo. O homem que escreveu esta canção chama-se Paulo Leivas Macalão. Ele escreveu uma outra canção, dizendo ele que era um pescador, mas alguém um dia disse para ele que ele não sabia pregar, ele não tinha dom para isso, ele não tinha vocação para nada disso. Então ele escreveu: o meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, e ainda me dizem que eu não devo continuar, mas Jesus me quis mandar, e por isso vou pescar, até que ele se apraze em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror, não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Jesus Cristo é o salva-vidas. Jesus Cristo conhecia Raabe, Jesus Cristo conhecia Ruth, Jesus Cristo conhecia todas as pessoas, inclusive um homem chamado Calebe. A Bíblia, quando fala de Calebe, diz que ele era Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. O que é isto? Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. O que é isto? Quando você lê o livro de Gênesis capítulo 15, Deus está dizendo para o Abraão: Abraão, vou dar essa terra para vocês, e para dar a terra para vocês, eu vou expulsar todo mundo que mora lá, heveus, heteus e um monte de eus lá, e entre eles está o quenezeu. Quenezeu era um povo que deveria ser jogado fora, mas o Calebe era filho de Jefoné, o quenezeu. E quando Moisés escolheu os 12 príncipes para entrarem na terra, o príncipe da tribo de Judá foi Calebe. Por que foi Calebe? Porque embora ele tenha uma chegada de vida através do quenezeu, ele encontrou a Deus, ele encontrou ao Senhor, ele encontrou o Deus de Israel. Então não importa de onde você tenha vindo, não importa qual o teu passado, não importa qual a tua biografia,
não importa qual a tua genealogia. Se o teu pai, avô, trisavô, tataravô e pentavô e todo mundo da tua história, se todo mundo foi uma treva, não importa. Se você encontrar-se com Deus, Deus vai começar uma história nova a partir daí. E é isto que eu quero que você saiba como terceira informação. Não importa de onde você vem, não importa o que você foi, se você se encontrar com Deus, Deus resolverá o teu passado com um dispositivo que Ele chama de perdão. Ele perdoará todos os teus pecados, te dará um banho no sangue de Jesus Cristo, te santificará, purificará e te dará uma vida nova. E a partir daqui Ele vai segurar na tua mão e vai te conduzir entre aqueles que estão guardados para entrarem na terra que Ele prometeu a todos nós. O meu chamado desta noite é que você, observando o que Deus tem feito, percebendo como Deus tem cuidado, que você se decida por Ele e que você faça hoje com Ele um novo testamento, pacto, contrato. Como todos nós, você e eu, somos falhos, frágeis, com dificuldades em razão da vida que nós herdamos, propensa ao pecado. Esse testamento precisa de um selo, e este selo é o sangue de Jesus. Na instituição da Santa Ceia do Senhor, quando Ele participa pela última vez da Páscoa com seus discípulos, depois de haver comido a Páscoa, de haver ceado, depois de haver ceado, Ele tomou o pão, disse: este pão é o meu corpo, que é partido por vocês. Depois Ele pegou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento, que é feito no meu sangue. O testamento, a garantia, a marca, o impeditivo da destruição é o sangue de Jesus. Foi prefigurado no Egito, foi prefigurado na casa de Raabe, está sobre nós todos, e hoje Ele te convida que você venha e seja coberto pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Fiquem em paz. Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix: tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.